Quando a gente faz uma mecha, né? E a cliente, às vezes, ela vai ficando muito loira. Ou aparece uma cliente muito loira no salão. E às vezes ela aparece com esse papo assim, quero pintar tudo e começar de novo porque eu tô muito loira. Mas se vocês pegarem um cabelo muito loiro e for escurecer esse cabelo que já tá cheio de mecha com coloração ou mesmo com tonalizante, para depois puxar as mechas, ele nunca vai abrir aquele tom tão claro, o tom bonito que a gente quer, porque já é um cabelo com coloração escura e fica muito difícil clarear de novo, né? Chegar no mesmo tom. Então, existem algumas maneiras da gente escurecer esse cabelo sem precisar escurecer e fazer mecha de novo, que é mais fácil, mas estraga mais o cabelo. Então, eu gosto muito de trabalhar com mechas invertidas. E tem uma técnica lá no curso que eu ensino para os alunos até como fazer a mecha clara e a mecha escura tudo junto para economizar tempo. Tem uma técnica dessas que você faz em menos de 35 minutos. Que você consegue fazer tudo isso. Tem uma técnica até em menos de 25, que você faz retoque de coloração e mechas ao mesmo tempo. Mas às vezes, então, eu vou fazer a mecha escura e corro o risco de escurecer demais. Então a gente precisa ter a técnica certa para saber a hora certa da sombra, de fazer a sombra, do contraste ou de dar profundidade nessas mechas para elas ficarem bonitas de novo, né? Vamos ver então a diferença de sombra. Quando eu tenho um cabelo que está muito loiro, geralmente, quem trabalha com touca, a gente na touca puxa a mecha e fica claro. A diferença é assim, a mecha com touca de quem faz bem, consegue fazer bem coladinha na raiz. Mas quem faz mais ou menos fica um pouquinho mais longe. Mas, com o passar do tempo, a cliente vai ficando meio loira demais, com excesso de mechas. Por isso eu prefiro fazer mecha no papel também. Porque daí eu consigo escolher as mechas que eu quero e eu corro menos risco de deixar a cliente loira demais. Então, quando a cliente fica loira demais, não importa se é na touca ou no papel. E para você receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Para isso, é só apertar onde está escrito inscrever-se. E depois aperta o sininho para você ficar sabendo sempre que eu publicar um vídeo novo. Então, ó, eu tenho aqui a cabeça da minha cliente. E vamos fazer de conta que essa cliente ela é muito loira, desde a raiz. E o que esse cabelo está todo branco aqui, ó, faz de conta que ele é todo loiro. O que é a profundidade da mecha? A gente sabe então que quando a gente trabalha com mecha, a gente tem a luz e tudo que não é luz, que é escuro, é a sombra. Só que existem diferentes tipos de sombra, né? Quando eu boto a mão aqui, a luz está em cima, eu faço uma sombra. Então, quando eu tenho o cabelo por cima, embaixo do cabelo eu tenho a sombra. Tudo que tem escuro ali, que não é claro, que não é luz, é sombra. Mas para a gente diferenciar e saber o que o cabelo está precisando, a gente divide ele por por 3 coisas: sombra, contraste e profundidade. Então, olha só, quando o cabelo está loiro desde aqui de cima, eu sei então que tem clientes que querem a mecha craniana desde a parte de cima, que não quer ele escurinho. A gente sabe então que hoje está na moda o cabelo, a mecha, ela ser um pouquinho mais escura na parte de cima e ela vem clareando mais na ponta. E mesmo que a cliente queira o cabelo muito loiro desde a parte de cima, às vezes tem excesso de fios quebrados ou repicados e fica muita quantidade, não é o tom do loiro. Às vezes ele tem o mesmo tom a parte de cima até embaixo, mas fica parecendo que tem mais cabelo loiro aqui do que embaixo, porque aqui embaixo às vezes só tem uns fiapos. A cliente não gosta de cortar, o cabelo está arrebentado, então fica só muito cabelo loiro aqui e pouco cabelo aqui. Daí eu preciso criar sombra. O que é sombra? É toda essa parte aqui em cima, próximo à raiz. Então aqui eu tenho a minha sombra, toda essa parte pertinho da raiz. E daí o cabelo ele vai ficando mais claro na ponta. Então ela vai morrendo, ó, a sombra vai morrendo. Isso aqui
Isso aqui é a minha profundidade, perdão. Isso é a minha profundidade da mecha, ó, aqui perto da raiz. Então eu crio profundidade, que a loira natural tem isso. Quando a gente olha uma mulher natural, ela tem o cabelo um pouquinho mais escuro na parte de cima e ele vai clareando mais, mesmo aquela loira sueca, mesmo se você for quem não foi, se um dia for, e eu quero que todo mundo possa ir, conhecer a Serra Gaúcha, você chega lá na Serra Gaúcha em Gramado, tem aquelas polacas, a gente fala polaca, eu sou gaúcho, lá no sul a gente fala essas polacas, porque são essas branquelonas com o cabelo quase branco, que ele é muito claro, e você fica olhando assim, pensando, nossa, não é possível que esse cabelo é natural, porque ele é muito loiro. E aí você fica avaliando, e daí você percebe que esse cabelo, mesmo esse cabelo super loiro, ele é um pouquinho mais escuro aqui na parte de cima, ele tem mais profundidade. E isso é uma coisa. Mesmo que o cliente queira a mecha, então, bem loira desde a raiz, eu tenho que ter um pouquinho de profundidade. E tem uma técnica para eu conseguir já fazer isso durante a mecha. Mas se o cabelo estiver muito loiro, eu preciso criar essa profundidade. E existem técnicas para isso. Tem o outro cabelo que está muito loiro, ele já tem profundidade, mas aqui, ó, ele está todo muito loiro. E daí ele precisa de um pouco de contraste. O que é o contraste? É a mecha do lado, quando a gente enxerga a listra, que a gente enxerga de leve essa listra, que ela não pode vir desde aqui de cima, senão eu vou ter aqueles riscos antigos que não se usa mais, que fica riscada a mecha. Mas eu tenho que ter um pouco. Então ele vem daqui de cima, ó. Ele vem aqui, eu tenho então a minha profundidade, e eu venho com um pouquinho de contraste, que são as mechas um pouquinho mais aparentes. Que são essas mechas, geralmente são mechas ou macromechas, às vezes slices. Dependendo da posição do papel, eu consigo fazer isso com transparências também, para criar uma mecha um pouquinho mais marcada, que ela tem que ir morrendo quando chega aqui no meio, ó. Aqui no meio ela tem que ir sumindo. Para eu ter, então, um pouquinho de profundidade aqui em cima e um pouquinho de contraste, ó, como se fosse mecha escura, mecha clara, mecha escura, mecha clara, mecha escura, mecha clara. E essa mecha escura, ela tem que ir morrendo, é isso aqui que eu vou ensinar vocês a fazer. Ela não pode ir até a ponta, porque a ponta sempre tem que ser mais clara. E às vezes tem cabeleireiros que deixam a ponta mais escura e a parte de cima mais clara. Então tem que arrumar isso. Porque nunca um cabelo, para parecer natural, vai ter a ponta mais escura e a parte de cima mais clara. Ele vai ter sempre a parte de cima ou igual, ou a parte de cima um pouquinho mais escura e a ponta mais clara. Ou a parte de cima até bem mais escura, para quem gosta, e a ponta mais clara. Então essa mecha do contraste, ela tem que ir morrendo aqui no meio. Porque se ela vir até a ponta, fica assim. Ficam esses riscos. Quem nunca? Eu já fiz isso aqui. Quando eu não sabia fazer essa técnica direito, eu fazia até a ponta, aí ficava assim, ó. Ficava parecendo uma zebra. E aí essa mecha, ela então vinha marcada até a ponta e não fica bonito isso. Não usa isso. Eu tenho que saber esfumar essa mecha para ela ir morrendo no meio do cabelo.